Oi pessoal, hoje a gente vai falar do operador de módulo e também do cálculo da porcentagem. A gente está acostumado a ter esse símbolozinho aqui como símbolo da porcentagem, mas não é assim que funciona na programação. Aqui no mundo do C Sharp, esse símbolozinho ele não é de cálculo de porcentagem, mas sim o cálculo do módulo. O que é o cálculo do módulo? Ele é uma operação matemática que ele vai retornar o resto daquela divisão. Então, a gente vai ter dois números, né, que é o dividendo e o divisor, e aí o que a gente vai pegar é o que sobrar da divisão deles. Parece um conceito um pouco abstrato, mas eu criei aqui um exemplo que vai ficar mais claro de entender. Por exemplo, se a gente dividir aqui 100 por 5, a nossa divisão, aquela divisão que a gente está acostumado, é 20. E o que sobra da divisão entre eles é 0. Por que é 0? Porque 100 consegue ser dividido por 5. Tudo bem, não sobra nenhum valor. Agora vamos pensar assim, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o valor 22 e dividir por 3, por exemplo. O resultado da divisão é 7,333 e o que sobra da divisão entre 2 é 1. Então, mas o que é esse sobrar da divisão, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma calculadora aqui e fazer o seguinte. Se a gente fizer 7 vezes 3, que foi aqui o resultado da nossa divisão, ignorando, né, as vírgulas que tem aqui. Então, vamos pegar esse 7 e multiplicar pelo divisor aqui. Vai dar 21. Por que vai dar 21? Porque 7 vezes 3 dá 21. Ok. O nosso número era 22. Então, o que é esse divisor que é 1? De 22 para 21 é 1. É literalmente, esse é o valor. Então, o resto é literalmente quanto falta para completar aquela divisão. Então, pensa o seguinte. O 22 dividido por 3, né? 3 vezes deu o número 7, porque... vou dividir aqui 22 por 3. 7, 7, 7, e tem ali aquele restinho. Esse restinho que é esse 3 vezes 3, na verdade esse 3 vezes 3 não é um número de fato que tá sobrando, né? O que tá sobrando de fato é o 1. Então são duas operações diferentes, mas que elas têm símbolos parecidos, porque a divisão é essa barrinha e o módulo é essa porcentagem, são símbolos parecidos, eles vão pegar valores diferentes e a gente complementa eles. Eu coloquei aqui um exemplo de par ou ímpar, que é o exemplo mais clássico, né? Porque a gente pega ali um número e faz o módulo dele para 2. Se ficar com valor 0, quer dizer que ele é par. Se não ficar, ele é ímpar. Então, até vamos passar aqui rapidinho, só pra gente testar aqui. Então, tá. Ó, a gente número para verificar se ele é ímpar ou par. Vou colocar aqui o valor 6. O do 6 é um número par. Perfeito. Se eu colocar aqui um número ímpar, ele vai identificar também. Deixa eu só passar aqui rapidinho. Vou colocar aqui o número 5, por exemplo. O número 5 é ímpar. Então, só falando aqui um pouquinho dos códigos que a gente fez, né, pra não confundir vocês. Então, aqui na primeira parte, que eu fiz esse cálculozinho de módulo e de divisão, eu criei duas variáveis floats, porque eu quero possibilidade de número com vírgulas, né. Exemplo módulo, só escrevendo aqui. Aí, depois eu já peguei ali as respostas do usuário, armazenei em variáveis diferentes. E aí, eu fiz aqui o cálculo, a operação, que foi só uma divisão normal, né. Então, o resultado da divisão é dividendo barra divisor, né? Então, dividindo. Nesse caso, eu não estou armazenando essa operação, eu só estou exibindo o resultado dela. É por isso que eu não estou salvando em nenhum local. E depois, o que sobra da divisão entre os dois aí eu faço aqui o cálculozinho de módulo. Então, lembrando que essa divisão primeira aqui não está sendo salva. Eu só dividi e exibi, mas não afetei nenhum dos valores salvos aqui dentro. Mesma coisa aqui embaixo. Depois eu dei o console readline só porque a gente está usando aqui o Visual Studio Console. Então, para ele não fazer todo o código de uma única vez, para dar um sparezinho até pressionar alguma tecla. Depois aqui eu tenho o exemplo do se é ímpar ou par, que é bem simples, né? Eu crio aqui outra variável, criei como float também, peço para o usuário digitar algum número, e aí eu verifico se o resultado do número 2 módulo 2 é igual a 0. Então eu estou verificando se o resultado dessa operação é 0. Se ela for, quer dizer que o número é par. Por que ele é par? Porque eu fiz o módulo de 2. Então eu estou verificando se eu consigo dividir ele por 2. E, ok, consigo dividir, mas... Quer dizer, eu consigo dividir, mas vai sobrar alguma coisa nessa divisão? Porque eu sempre posso dividir, né, claro, dando número com vírgula e tudo mais. Mas o que eu quero saber aqui é, ok, eu dividi esse número. Ficou sobrando alguma coisa ou eu consegui dividir totalmente por 2? Não tem número com vírgula, não ficou nada pra trás, então, beleza, ele é par, senão ele vai ser ímpar. Um uso muito corriqueiro, assim, pra dar um exemplo bem básico, é, por exemplo, eu tenho um inventário que tem um limite de 20... eu tenho um inventário que ele tem, assim, por exemplo, eu tenho munição, cada
pedacinho do meu inventário comporta 20 de munição. Então, para fazer essa divisão ali, de não ficar mais de que 20, eu usaria módulo para verificar se tem um excedente. Se tem um excedente, eu já mandaria para pro espacinho adjacente. Então, é aquilo, né? Matemática, programação, tem as ferramentas, a gente usa a maneira que a gente precisar. Isso aqui é só um exemplo, mas tem vários outros. O módulo é bem útil. A gente demora um pouquinho para começar a usar mais, mas quando a gente vai criando sistemas mais complexos, a gente usa bastante. Por último, né? Então, tá, ok. Se esse símbolo não é o cálculo de porcentagem, como é que eu faço? Como é que eu sei a porcentagem de alguma coisa? Fazendo um cálculo matemático. Então, tu vai ter que, de fato, fazer, né, a operação matemática para saber qual é o valor da porcentagem. Então, aqui eu criei um outro exemplo, que é para calcular a porcentagem, né? Então, eu criei 3 variáveis, número 3, qual a porcentagem, resultado. Porque nesse caso eu vou querer armazenar o resultado, né? Então, vou pedir para o usuário digitar um número, ele digita um número, e aí eu pergunto quantos por cento desse número ele quer. Beleza, aí eu faço aquele cálculozinho bem básico de porcentagem. Claro que dependendo do que tu quer, não vai ser esse, né? Mas enfim. Que eu multiplico ali o número 3 pela porcentagem e depois divido por 100. E aí, depois eu venho aqui e exibo o resultado. Por que nesse caso eu armazenei? Só por bonito mesmo, porque eu queria colocar aqui a porcentagem, o número e depois só o resultado. Então, eu vou pular aqui rapidinho pra essa parte aqui. Perfeito. Então, comentar alguma coisa. Eu quero pegar a porcentagem, eu quero ter o número 50, quero pegar 4% de 50. 4% de 50 é 2. Então, caso eu queira fazer um cálculo de porcentagem, realmente vou ter que fazer o cálculo. Mas é sempre importante não confundir o que é cálculo de módulo, o que é o cálculo de porcentagem e o que é o cálculo de divisão. São 3 coisas distintas. Ok? Qualquer dúvida, como sempre, só mandar no Fale com o Tutor.